Boa tarde, meu povo! Começando mais um Inteligência Condominial. Aqui para o povo, os síndicos, dos condomínios, bater um bate-papo hoje sobre o novo Código Civil, o impacto sobre os condomínios, também falar sobre a individualização de idômetros. Beleza, pessoal? Começando aqui, mais um bate-papo bacana. Esse programa que veio para revolucionar o mundo condominial. Hoje não estamos com o nosso comediante Giovanni, devido a problema de saúde, mas estou com a dona Leia, que é a doutora da TOP, estou com o Cleito, que é um dos diretores da CE Tecnologia, né? E aí, vamos conhecer um pouquinho desse pessoal. Leia, fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ativa FM. Saudações aos nobres colegas, síndicos e síndicas. Eu sou a Edileia Mendonça, conhecida como Leia Mendonça, sou diretora administrativa da TOP, administradora de condomínios. Há um ano, advogando na área de ação de execução. Interessante, legal, bacana. Tem muito tempo, quanto já tem muito tempo que você é formado em Direito? Olha só, eu me formei, Thiago, tem um ano. Ah, legal. Só que no decorrer de 4, 5 anos da faculdade, eu sempre trabalhei na área de ação de cobranças das taxas condominiais e sempre trabalhei na área imobiliária, condominial, sempre estive presente nesse ramo. Interessante. Cleito, fala um pouquinho de você para o nosso público aí, do condomínio, dos síndicos, moradores, as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre a questão da engenharia nesse mundo condominial, né? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Leia, tudo bem? Boa tarde aos nossos ouvintes, aos síndicos e aos nossos condôminos. Hoje nós vamos falar um pouco da área de individualização, mas antes eu vou me apresentar para os nossos ouvintes. Meu nome é Cleide Oliveira, sou diretor de operações da CE Tecnologia. Nós somos uma empresa especializada em tecnologia, não somos uma empresa voltada apenas para um segmento. Aquilo que envolve tecnologia e soluções inteligentes é o que nós fazemos. Bom demais, pessoal! Inteligência Condominial na Ativa FM. Se quiser mandar sua pergunta, pode mandar pelo WhatsApp 999079801. E é isso aí, vamos bater um bate-papo agora nesse programa. Quem quiser também fazer um convite para a gente poder almoçar após o programa, né? Você que está fazendo o seu almoço aí, que a gente possa bater esse papo, que possa acompanhar a gente. Não abandona nós não, que estamos aqui para bater esse papo gostoso, bacana. Leia, então fala um pouquinho para nós da questão do novo Código Civil, os impactos que tem. Fala um pouquinho dessa questão para nós aí. Bom, Thiago, primeiro eu quero agradecer pelo convite em participar desse programa. Minha primeira participação no programa de rádio. O nosso bate-papo de hoje trata-se do novo Código de Processo Civil e suas alterações pertinentes ao condomínio. Ou seja, o que mudou com o novo Código de Processo Civil em relação ao condomínio e o cômodo. Hoje, o nosso encontro, o programa Inteligência Condominial, eu vou abordar 2 pontos importantes no avanço do novo Código de Processo Civil. No decorrer dos programas, que serão todos os sábados, eu vou trazer essas alterações e vou pontuar sempre em 2 alterações importantes trazidas pelo novo Código de Processo Civil. O primeiro ponto que eu destaco é o procedimento de cobranças das taxas condominiais. Não é novidade para ninguém o crescimento constante da inadimplência dentro dos condomínios. Na maioria das vezes, isso acontece por algum motivo financeiro, por exemplo, uma perda de emprego, certo? Só que isso acaba dando um impacto, comprometendo com o pagamento das contas do condomínio, ou seja, acaba comprometendo, gerando um problema para pagar as despesas fixas que o síndico tem do condomínio, como, por exemplo, pagamento da água, da energia, da prestação da limpeza, da portaria. Então, atrasar o condomínio ou trocar por outra conta não
é uma boa escolha. Mas antes eu vou mostrar para vocês como é que funcionava o formato do antigo Código de Processo Civil. As cobranças de taxas condominiais no antigo CPC, de 73, ela funcionava por duas fases. Uma fase de conhecimento e uma fase de execução. Como é que funcionava isso na realidade? O condomínio entrava com ação de cobrança normal, ambas as partes tinham o direito de se defender. O condômino devedor, que é o executado, né, no caso, no antigo CPC, ele era o réu, ele era citado para se defender. Caso ele não fosse na audiência de conciliação, tinha um efeito da revelia. E durante o procedimento de toda ação de cobrança, quando a ação estivesse toda certa, o título cobrado, todo comprovado, aí sim o juiz emitia uma decisão. Após isso que vinha a fase executiva, nessa fase de conhecimento, né? Aí que poderia exigir o pagamento daquele débito, certo? Exigir o pagamento e também nomear os bens a penhora. Só que com isso o processo tinha uma duração para tramitar em torno de 5 anos. O que tornava extremamente lento o processo, o antigo processo que era a ação de cobrança dessas taxas condominiais. Com o advento do novo Código de Processo Civil, que é o CPC de 2015, ele entrou em vigor dia 18 de março de 2016, sendo que semana passada fizemos 3 anos de existência do novo Código de Processo Civil. E ele veio com alterações importantíssimas, principalmente beneficiando os condomínios. Eu digo que o novo Código de Processo Civil, ele veio beneficiando também o trabalho do advogado. Por quê? Ficou desnecessária a fase de conhecimento. Isso por quê? Porque o débito condominial, ele ficou considerado uma dívida real. Ele ganhou status no novo Código de Processo Civil de título executivo extrajudicial. Entendeu? Aí o que acontece? Como é que funciona atualmente com o procedimento das cobranças das taxas condominiais hoje? Com o advento do novo Código de Processo Civil, hoje a gente, essas cotas condominiais, ele foi para o rol dos títulos executivos extrajudicial, que dispõe o artigo 784, inciso 10, do novo Código de Processo Civil. Ele ficou equiparado, na prática, como uma nota promissória, um cheque, uma sentença judicial, né? Aí tornou-se o processo mais rápido, mais prático, mais sério para recuperar esse crédito, tá? Quando essas taxas condominiais foram para o rol de título executivo extrajudicial, ou seja, aqueles que podem ser cobrados judicialmente discutido através de uma ação de execução. Então, o processo ele ficou mais rápido do que antigamente. Antes, os processos de cobrança, era em torno de 5 anos para tramitar até o final do processo. Hoje não, tem processos que dentro de 20 dias a gente já consegue o requerimento da penhora desses bens. Ou seja, se não pagou, vai ser cobrado. Ô louco, meu! Mas sim, o importante é que então tem 2 grandes mudanças nesse código, né? A primeira é o tempo de execução, né? Reduziu bastante. E a questão de você poder fazer a penhora já imediatamente, é isso? Exatamente. Resumindo, Tiago, o novo Código de Processo Civil, quando a ação é distribuída para o oficial de justiça competente, ele vai citar, proceder à citação do executado, que terá um prazo de 3 dias para o pagamento desse débito, sob pena de penhora. 3 dias. Só 3 dias, tá vendo, meu ouvinte? Síndico, você atenta em 3 dias só, né? Em 3 dias, resumindo aqui, como funciona a cobrança, que é a ação de execução hoje, dessas cotas condominiais. A justiça chama o devedor pela primeira vez, ele tem um prazo de 3 dias para pagar. Caso ele não pague nesses 3 dias,
o advogado tem um prazo de 15 dias para requerer a penhora dos bens, certo? Quando eu falo penhora de bens, eu falo de dinheiro na conta, que é a penhora online, diretamente da sua conta. Eu falo a penhora do seu carro, eu falo a penhora da sua moto, eu falo a penhora do apartamento que você reside. Se a pessoa não pagar, vai perder mesmo os bens que tem. São Até a geladeira, né? consequências. Fogão, o que tiver para O que pagar tiver essa pra conta restar condominial. os bens e garantir uma penhora futura, o oficial vai fazer, tá? Mas eu quero deixar, frisar outro ponto importante, que quando eu falo penhorar o bem imóvel, o condômino devedor, o executado, ele não pode alegar o benefício do bem da família em seu favor. Isso por quê? Porque existe uma legislação específica, no qual eu vou falar também futuramente, vai ter um programa só sobre a penhora do bem, para dizer que na ação de execução, esse benefício não é estendido a esse executado. Por quê? Porque esse imóvel foi penhorado. Então, imóvel penhorado em razão de uma despesa, de um débito condominial, pela força da lei 8009 de 90, que é uma legislação específica, ele não terá esse benefício, tá? Ele pode perder esse imóvel, a penhora do imóvel é o último recurso, a demora vai depender do andamento do processo e ele pode sim perder esse imóvel pode ser leiloado. Muita gente preocupa e me pergunta, fala assim, mas o meu imóvel é quitado, ele não vai ser retomado pelo banco, como é que funciona assim? Aí eu falei, quanto que é o valor da dívida? É 10 mil. Ah, mas meu imóvel vale 200, mas a justiça vai devolver o valor dele. Se ele deve 10 mil de cotas condominiais, de 200 mil vai tirar 10 e vai devolver os 190 mil reais. Mas isso, lembrando que vai para leilão, né? Isso. Então, se o imóvel for leiloado e arrematado por 100 mil, a pessoa recebe 90 de volta. Isso. Nem é sempre o valor real, né? O valor de leilão. Exatamente, não é sempre é o valor que ele acha também que tem. Foi bem interessante essa questão. Você tem alguma pergunta para fazer para a dona Léa? Doutora Léa, a dona da doutora Léa, né? Doutora Léa. Senão eu tô na rua, né? Na verdade, a gente vai ter que, quando a gente começar a entrar no meu tema, nós vamos ter algumas questões legais aqui que vai ser bem interessante a doutora aqui. Acredito que ela vai esclarecer alguns pontos aqui. Léa, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Tem umas perguntas que eu pesquisei com os amigos simples, né? A primeira pergunta é a seguinte: os acordos judiciais continuarão existindo no decorrer do processo? Como é que funciona essa questão aí no meio desse processo? Tiago, é uma pergunta importante. Mas antes eu quero destacar que esse executado, ele vai ter direito de defesa depois, através do embargo de execução, tá? Ele terá um prazo de 15 dias para embargar. E nesse embargo ele pode suscitar as matérias de sua defesa, porque talvez ele tenha, a penhora foi incorreta. Então você quer dizer que ele tem um prazo de 15 dias para fazer a defesa dele, né? Isso. E depois desse período o processo continua a correr normalmente? Continua a correr normalmente. Quando você me perguntou se os acordos judiciais continuam, em qualquer momento do processo esses acordos pode acontecer. Isso é até bom acontecer. Quando o executado entra em contato com o departamento jurídico responsável por esse processo para negociar a dívida, tem dois efeitos. Nós, advogados, podemos requerer ao juiz a suspensão do processo até liquidar essa dívida, porque muitos devedores não conseguem pagar à vista esse valor, entendeu? Aí ele vai no departamento jurídico e faz uma negociação. Essa negociação, esse acordo judicial, ele pode ser em qualquer momento, qualquer fase do processo, independente de que fase que esteja, entendeu? Aí ele chega lá, vamos supor, parcela em 6 vezes, dá uma entrada em 6.
nós advogados requeremos uma suspensão daquele processo até ele liquidar a última parcela daquele débito. Ele também pode, já aconteceu isso, um caso concreto, de pegar um empréstimo de 8 mil, foi lá e pagou a dívida. Aí a gente pede a extinção do processo, tá? Nem precisou ser resolvido na esfera judicial, tá? Mas em qualquer momento pode acontecer um acordo em qualquer fase do processo. Tá? No caso, se ele pedir a suspensão, então, vamos supor, pagou 5, a sexta Ele não pagou. Aí a gente retoma o processo. Exatamente. Excelente. Então não se inicia um novo processo, continua com o mesmo processo, é isso? Exatamente. Continua com o mesmo processo, só que aí a gente vai dar um procedimento, que fala, né? Perfeito. Alegando que o acordo homologado na justiça não foi cumprido, tendo em vista que a última parcela não foi paga. Com certeza as evoluções do Código Civil vêm favorecer muito a questão do síndico, né? Isso. E com certeza também ajuda os moradores que pagam em dia, né? Protege quem está pagando em dia, né? Não os devedores. Como a doutora Léa, mais uma pergunta é o seguinte: qual é o tempo de prescrição para o condomínio cobrar a taxa condominial na justiça? Existe um tempo, um prazo? Como é que funciona essa questão aí? Existe, Thiago. O que eu queria dizer é o seguinte: tem uma frase que eu aprendi na faculdade, que o direito não socorre os que dormem. Então, muitas pessoas têm aquele direito e não sabem. Ou a pessoa sabe que tem aquele direito e não entra na justiça, entendeu? Então, perdeu aquele direito de ação. Como qualquer direito seu, ele prescreve. As cotas condominiais, ele prescreve em 5 anos, de acordo com o Código Civil, e já está no entendimento da jurisprudência do STJ, que são 5 anos para prescrever a cobrança das taxas condominiais. Tá? Eu quero frisar também que no momento da execução deve ser manejados os títulos líquidos teto exigível. O que isso significa? Significa que nós advogados podemos cobrar só o débito vencido. Aquele débito que vai vencendo no decorrer do processo, ele vai ser discutido em outro momento. Entendeu? Entendi. Outra coisa, Léa, e qual é o período mínimo para o condomínio entrar na justiça contra esse morador que está inadimplente? Então, isso depende muito da contabilidade responsável pelo condomínio ou pela administradora responsável por esse condomínio. Na verdade, o condomínio recebe um boleto, cada condomínio tem sua característica, cada condomínio tem um prazo para pagar aquele boleto, cada condomínio tem um valor específico daquele condomínio. Então, quando o morador deixa de pagar aquele boleto, vamos supor, venceu o dia 10, mas aquele boleto bancário vale por 30 dias. Talvez ele perca vamos supor, um desconto de pontualidade, mas aquele boleto em si, que ele está em mãos, ele vence, um boleto bancário, ele vence com 30 dias, ele tem 30 dias para pagar. Geralmente, onde eu trabalho, funciona dessa forma. Tem uma cobrança amigável, que após 30 dias, a administradora liga para esse devedor, para esse morador, para ver o que aconteceu, para atualizar o boleto, e manda carta, e-mails, e vai fazendo uma cobrança amigável, tá? Não existe um valor mínimo para entrar na justiça, para executar esses débitos. Isso por quê? Porque como eu te disse, cada condomínio tem sua característica. Eu tenho um condomínio que a taxa condominial custa R$70, R$75. Eu não vou executar 240 devido ao valor das custas. Você tem que analisar. Eu quero morar lá. Você tem que analisar, fica no Valparaíso. E tem no Guará também, viu? No Lúcio Costa. Então, o síndico tem que analisar o valor real desse débito, o valor total, para ajuizar essa ação. Nós temos condomínio que a taxa do condomínio é R$700. Então, com 3 parcelas em aberto, dá mais de R$1.000. Entendeu? Eu tenho condomínio, a maioria dos condomínios aqui da Samambaia
é em torno de 300 a 450 reais. Se você calcular 3 parcelas de 450, dá 1.350. Você tem o síndico, juntamente com o departamento jurídico, tem que analisar um valor, entendeu? Analisar o valor do débito para ajudar essa execução, porque dependendo, como eu te disse, desse condomínio que cobra R$70 da taxa, não vai compensar, você entendeu? Então, acho que é situação por situação, né? O condomínio tem que ver. E sempre lembrando que a negociação é a melhor via de, né, menos custo para o condomínio, Isso, mais vantajoso, menos contorno. amigável, né? Dona Leia, doutora Leia, né? Estamos aqui hoje, ela que é sócia proprietária da Toca dos Condomínios. Qual conselho daria para essa pessoa que está inadimplente hoje? Então, é complicado. O inadimplente é complicado. Eu falo porque pessoas adimplentes acabam gerando um mal-estar nela. Tipo, que injusto. Fica revoltado. Porque aquele morador, aquele condomínio é inadimplente. De acordo com o Código Civil, o artigo 1336, inciso 1, todos os condôminos têm o dever de pagar sua cota parte, certo? Então, quando o morador ele fica inadimplente, acaba gerando nesse morador que é adimplente, como eu te falei, uma revolta, né? E acaba tornando complicado para lidar com o síndico, para lidar também com a contabilidade ou administrador responsável pela cobrança daquele condomínio. O conselho que eu daria para esse condomínio inadimplente é sempre buscar um acordo de forma amigável, conciliar aquele débito, procurar o síndico, falar a sua situação, verificar o que ele pode fazer. Assim, quanto mais rápido ele fizer isso, é melhor. Ele não pode acumular um ano para depois procurar o síndico, entendeu? Aí fica complicado, porque vai gerar encargos, vai gerar multas, tem uma série de consequências que pode acontecer. Então, antes de chegar na esfera judicial, o conselho que eu dou para esse condômino devedor, inadimplente, que está nos escutando no programa Inteligência Condominial, que procure o seu síndico, que procure o departamento de cobrança, rever a sua dívida antes de chegar na ação de execução. Porque quando chegar na ação de execução, eu já falei a consequência, você terá 3 dias para pagar o débito. Caso você não pague o débito em 3 dias, você pode sofrer a penhora dos seus bens. Entendeu? Cleide, qual conselho você daria para esse cara inadimplente? Pagar a conta, ué. Paga, né? Tem que pagar. Paga, ué. Simples. E é interessante, né? Porque assim, a evolução ajudou bastante o condomínio a situação de cobrança, né? Assim, para captar mais grana, para poder estar reinvestindo, né? E acho que é importante assim, quem está ouvindo que está em débito, procure a sua administradora, procure seu síndico, converse com ele, negocie, que eu acho que ele vai estar aberto à negociação, porque depois você entra no plano jurídico, tem que lembrar também o seguinte, você vai pagar a dívida e as custas processuais. Então, se a gente puder evitar para você mesmo de ônus, dinheiro, né, é melhor e vai mais saudável dentro do condomínio. E você também vai ver nenhum morador de cara feia com você, né? Doutora Leia, vamos dizer o seguinte, explana para mim um pouquinho melhor o que é a citação. O que seria essa citação que você falou então? No primeiro momento eu falei sobre o procedimento da cobrança dessas cotas condominiais. Quais são os efeitos da ação de execução e as consequências desse devedor. O segundo momento, eu vou falar para vocês que é uma inovação do novo Código de Processo Civil, que é o procedimento do recebimento da citação por via postal. Ou seja, a regra continuou, via correios, né? Tem o AR, muita gente me pergunta, o que é o AR? AR significa aviso de recebimento. O que acontece? A citação postal, ela está no artigo 247 e no 248 do novo Código de Processo Civil. O que autoriza os oficiais de justiça a fazer a citação judicial através de aviso de recebimento, que é mediante a entrega da correspondência lá, como se você estivesse recebendo, por exemplo, uma correspondência do Mercado Livre, tá?
através de AR. Eu acho que é importante ressaltar isso aí, até falando por experiência própria, que uma vez que qualquer pessoa naquela casa assinou o seu AR, vai estar como recebido. Exatamente. Se não for, compareceu, o sobrinho, o filho, o parente, a sogra que estava lá na sua casa assinou para você e botou dentro da bolsa e foi embora, meu amigo, você vai ser julgado a revelia e vai ter que pagar. Eu quero frisar, Cleito, que na ação de execução não tem revelia mais, tá? Porque na antiga cobrança dessas taxas existia revelia. Agora, na execução, o devedor é cobrado direto para pagar. Não tem mais aquela fase, não, entendeu? O avanço dele foi para tramitar o processo mais rápido. Então, a ação de execução, ele veio direto. E quando a justiça chama o devedor, já é para pagar. Tá? E não é mais para audiência de conciliação. Não tem mais conversa. Não tem mais conversa. Em virtude do novo Código de Processo Civil, obriga, como você falou, o funcionário, o responsável pela portaria, o zelador, a receber esse AR. Tá? No cumprimento da citação, o oficial de justiça, se após 2 dias ele for lá e perceber que você está ocultando, ou suspeitando que a ocultação de você, que você está fugindo, né, para não encontrar ele, poderá intimar qualquer ente da família, o vizinho, por exemplo, e até mesmo o porteiro ou zelador do condomínio. Acabou que o novo Código de Processo Civil, ele trouxe essa obrigação para o condomínio, entendeu? Porque ele obriga, autoriza o funcionário responsável pelas correspondências receber essa citação por meio de AR. E o porteiro, por exemplo, ele tem que receber. Ele só pode recusar mediante, vamos supor, a ausência do destinatário. Ele mudou do condomínio. Mas bateu uma dúvida. Vamos supor aqui que eu sou esse inadimplente. Chegou um AR para mim, eu estava viajando. O porteiro tem que receber. Ele tem que receber. Ele não pode recusar. Só que eu tenho 3 dias para pagar. Mas é a partir do momento que recebe. Você está viajando, né? Aí o que acontece? A partir do momento que você teve ciência foi quando você voltou de viagem. Entendi. Então, Sim, no caso, não é da assinatura quando da AR. for no momento da sua defesa, que é o embargo de execução, você vai suscitar isso aí. Entendi. Posso comprovar lá que minha passagem aérea de retorno de Cancún. Porque você vai ter sempre o direito de defesa, né? Doutora Léa, me perguntasse a questão de WhatsApp. Está tendo validade? Pode citar alguém pelo WhatsApp? Existe essa modalidade? Como é que está? Então, pode sim, mas vai depender qual a vara que está seguindo esse regramento. As varas que eu trabalho ainda não cita pelo WhatsApp, mas existe o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, tem alguns estados que já, os tribunais de justiça já estão citando pelo WhatsApp, tá? Mas assim, a minha vivência ainda não peguei. Entendi, legal. Doutora Léa, e assim, qual conceito daria para o síndico, então, mediante essa inovação do Código Civil, como ele pode usar como vantagem no dia a dia dele, na gestão dele? Então, o conselho que eu dou aos síndicos e síndicas é o seguinte, é sempre bom, eu sempre falo que, como agora a citação, acabou que essa obrigação veio para o é um bom conselho. O segundo conselho é manter o cadastro dos moradores sempre atualizado. Por quê? Porque no momento da recusa desse porteiro, do aviso de recebimento da AR, ele vai ter, no sistema não vai estar constando que aquele morador está lá. Entendeu? Então ele pode recusar, dizendo que aquele destinatário não mora lá mais. Entendeu? Então, isso é necessário ter o sistema do condomínio atualizado, de cadastro de moradores. Manter sempre um livro de anotação dessas situações e também, assim, divulgar através de circular sobre esse novo regramento, que os responsáveis por recebimento de correspondência
Porque tem condomínio que é o zelador, tanto o zelador como portaria podem receber citação através do postal. Legal. Pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo, agradecendo a doutora Léa, a Toca dos Condomínios, tirando essas dúvidas sobre o novo Código Civil, né? E voltando do intervalo, vamos estar com o Cleiton falando sobre a questão de transação dos hidrômetros nos condomínios, né?